Fala, meus abençoados, seja bem-vindo a um café e um testemunho. Pega o teu café, que hoje vai estar muito incrível, muito abençoado, porque hoje eu tô aqui, ó, tio Luciano. E aí, brother? Ah, meu querido, seja bem-vindo aí, cara, é um prazer te Obrigado. receber. Se apresenta pra galera. Se chama tio Luciano, Lu, como é que é? Se apresenta pra você, conta um pouco sobre você, se apresenta pra galera, qual a igreja que você tá hoje, fala um pouco sobre você pro pessoal. Opa, hoje o meu nome é Luciano, né? Mas eu sou conhecido mesmo realmente como tio Lu, né? Minha naturalidade é de São Paulo, sou da capital, paulistano, Paulistano. né? Fala ali meu. É nóis, mano. É um café, tá ligado? E eu tô aqui há seis anos, né? Já aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho sobre Catarinense isso. de alma já, né? Já, meu. É um lugar abençoado, onde tem pessoas abençoadas. É uma terra fértil onde Jesus tem projetos, né? Tem planos para que venha florescer aquelas sementes que estão ali. E eu tenho certeza que vai ser bênção neste lugar, em nome do Senhor Jesus, né? Eu tenho aí mais ou menos aí uns 26 anos, né, de evangelho. A minha conversão foi muito legal, cara. Foi muito legal. E quando eu digo assim, 26 anos de evangelho, a cada dia que passa, eu vejo que eu tenho que aprender mais do Senhor. Muito mais de Deus. Não importa o tempo que você tem de conversão, né? O que importa é a sua presença, a sua entrega para Jesus mesmo, para Ele abençoar a sua vida. Esse é o segredo. Então, o negócio é você mesmo se entregar para o Senhor. E eu tive uma conversão muito legal, cara. Conta-se pra nós aí. Fiquei sabendo que é engraçada essa conversão aí. Porque assim, quando eu tinha mais ou menos meus 7 anos ali, eu frequentava o centro de Umbanda, né? Daqui a pouco eu vou estar chegando nessa parte, mas aí quando eu tinha ali mais ou menos meus 15 anos ali, eu não queria saber de igreja. E minha mãe, ela sempre foi assim, bem, sabe, a buscar ao Senhor. Ainda Ela mais, era crente? Não, ainda era ela católica, né? Abaixo dos meus 15 anos ali, mas aí ela se converteu ao Senhor mesmo, assim, né? Ela se entregou a vida dela ao Senhor, e dali para lá ela começou a frequentar mais a igreja, tudo, ficou firme. E aí ela queria trazer algo bom para sua casa, né? E aí começou a me convidar para ir para a igreja também. Só que sabe, né? Eu digo aí para os jovens aí, ó, entrega sua juventude ao Senhor que vale a pena. E eu ali com os meus 15 anos, eu não queria saber de igreja, né? Queria saber mais de curtir, bater aquela bolinha. Novão ali, né? Molecão. Ir para a doceteria. Mas eu comecei a escutar minha mãe. Mas aí a minha mãe chegou e falou assim, Luciano, ó, vamos lá na igreja lá que, tem umas moças bonitas, olha só, já me pegou. Ela já me pegou já no gancho, na fraqueza. Na fraqueza mesmo, do né? homem. E, ó, lá tem uma moça, de um cabelão, mas ela é linda. Mas eu não sei porquê, mas ela, ó, combina contigo. Mas aí até, beleza, né? Levei na brincadeira e tal, aí ela fez outros convites, e ali, até que um dia eu aceitei. Eu fui lá na igreja e tal, aí vi aquela mocidade cantar, pô, foi show de bola. Mas até então, né, minha cabeça tava na moça, né? E eu vi aquela moça linda, maravilhosa. De primeira, já olhou assim já? De primeira, Foi no culto? Foi no culto. Tu chegou no culto e já viu a moça... E tanto que ela nem precisou me apontar quem era a moça. Ela só falou que era uma moça... E todas tinham também não tinha falado comprido. Que era... Não. E aí, quando eu já bati o olho... Falei, ela realmente, minha mãe tem razão, ela é bonita mesmo. Só que com isso, Júlio, aí ali eu fui bem recebido na igreja pelos jovens, né? E eles começaram a me cativar. E ali eu comecei a pegar prazer mais de ir na igreja, de ouvir a palavra. Eu vi que era muito diferente, assim, quando você recebia a palavra do Senhor em seu coração, né? E ali comecei a frequentar a igreja. E tem um ponto muito importante, que tinha um obreiro lá chamado Antônio. Cara, esse aí foi meu amigo de verdade mesmo. Hoje ele está nos braços do Pai. Não podia deixar de mencionar isso. E aí, toda vez que eu ia ao culto, porque o culto era de segunda a segunda. Ah, é? Uhum. Culto de segunda a segunda. Qual que era a igreja na época? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. De segunda a segunda. E aí, toda vez que eu chegava lá, ele falava assim, e aí, jovem, é hoje que você vai entregar-se para Jesus? Eu falei, calma. E assim foi indo, todas as vezes.
E até que um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava num domingo, em casa, era por volta de umas 15 horas da tarde, o culto começava às 19h30, né? Por volta ali das 15 horas, começou a queimar meu coração. O meu coração começou a pegar fogo assim, e eu quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja. Cara, eu me senti protegido e aquilo começou a me mover assim, de uma forma tão grande assim que é hoje que eu tenho que aceitar Jesus. Não é hoje, é hoje, é hoje. E assim foi. E aí eu cheguei aquele dia na igreja, assisti o culto, tudo direitinho. Quando o pastor já ia fazer um apelo, quando eu fui dar conta, eu já estava lá no altar, ajoelhado, me prostando na presença do Senhor, todo arrependido ali, com o coração aquebrantado, e naquele momento eu aceitei a Jesus. Glória a Deus. Me entreguei ali. E aí, quando terminou o culto, né, beleza, eu cheguei até esse Antônio, esse meu amigo que ficava todo dia, e aí, é hoje, é hoje. Aquele dia ele não perguntou. Não perguntou, não falou nada. Não perguntou. Te cobrou tanto, né? Ele cobrou tanto, e eu cheguei até ele, eu fiquei encucado com aquilo. Como assim, cara? Antônio, hoje que eu vim para aceitar Jesus, cara, eu tô desde as 3 horas da tarde querendo aqui me entregar e você não me perguntou? Aí o Espírito Santo já tinha me avisado. Glória a Deus. Aleluia. Deus já tinha contado antes pra ele. Já tinha contado antes cara, pra ele. Que benção, cara. E depois disso, Júlio, aí, eu esqueci a mulher do cabelão, a moça bonita. Porque eu me aprofundei tanto na palavra de Deus. Tu focou tanto nas coisas de Deus que até esqueceu que... Pelo que tu foi pela igreja, né? Exatamente. E aí eu vi que o meu foco era outro. Cara, foram exatamente, depois que eu aceitei Jesus, 2 anos buscando, conversão, né? Buscando. Fazendo visita, entrando na favela para visitar os jovens, tirar as pessoas alcoólatras, sabe, dos bares, fazer evangelismo. E a única coisa que eu nunca cheguei a fazer assim, evangelismo, é em hospital, né? Sim. Mas fora isso, em várias casas... Ainda não acabou a missão ainda, né? Não acabou ainda a missão. Quem sabe eu chego lá. Hospitais estão precisando aí. É verdade, ainda mais nos dias de hoje, né? Cara, o Igor esteve aqui semana passada, olha o testemunho dele, né? Sobre hospitais, né? Então... A missão tá ainda aí, né? É verdade. E aí? Eu acredito que isso vai se cumprir ainda também. Amém. Falta essa parte ainda. Temos que levar a palavra do Senhor. Somente na pandemia agora, né? A gente fala, levar a palavra de Deus, né? Exatamente. Não. E aí, beleza. Depois desses 2 anos aí, cara, fiquei na benção. E aí, uma certa vez, os jovens me convidaram para participar do Ministério de Louvor. E aí ali eles me chamaram para ser um sonoplasta, né? Para estar ali mexendo no som, tal, bababá. E eu comecei, a andar, o grupo de louvor ia ministrar muito em muitas igrejas, em muitas cidades, sabe? E ali, Deus foi tão bom. Por isso que a palavra do Senhor é santa em dizer lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, tá? Dica aí, hein? Para você que quer casar, que tem as bênçãos para reconquistar diante do Senhor. E depois que eu me pousei na presença do Senhor... Descansou, tirou teu coração... Fiquei tranquilo ali, em paz. Aí o Senhor começou a agir. E aí ali eu e ela começamos a conversar, tal. Dali foi com amizade e tal. E aí começamos a namorar. Júlio, o Espírito Santo foi tão meu amigo, tão parceiro, que quando eu fui para falar com a minha sogra, que eu ia pedir ali namoro, né, para avisar a família, tudo, foi até num culto que eu ia avisar ela, que eu ia para marcar um dia para mim na casa deles, Natal. Quando eu chamei ela para conversar, ela falou assim: Luciano, o Espírito Santo hoje me falou aqui na igreja que você viria falar comigo. Santo Deus. E que você pediria a Edilane em namoro e que não era para me negar. Eu falei... Ele foi tão brother. Caramba, mas agradece, hein, cara? Casa logo minha filha aí, né? Pô, facilitou minha vida demais, né, meu? Cara. Então... Nem Deus... sogra é anjo, né, cara? Meu Deus. Então, isso... Deus trabalhou de uma forma toda especial, porque eu descansei no Senhor. Então, aquele pensamento da jovem e tal, ficou somente no Senhor ali. O Senhor trabalhou por mim por isso, entendeu? E aí, depois disso, tivemos um casamento abençoado. Eu trabalhava na Parmalat na época. Eu acho que o salário, como se fosse hoje, uns R$900. Ganhava muito pouco lá. E
Eu não tinha condições assim de fazer um casamento bacana, tal, legal. Mas aí Deus começou a trabalhar, Deus preparou um sítio para nós. Glória a Deus. Deus preparou um sítio. Deus preparou uma viagem para Porto Seguro, cara, de avião, para ficar no hotel 5 estrelas, sabe? Passar lua de mel lá. Então aí Deus começou a trabalhar de uma forma toda especial, porque aí a gente, né, foi se entregando ali, foi fazendo a obra, e aí Deus começou a trabalhar, meu, foi muito top. Muito linda. Tá? Depois aí dessa parte aí do casamento, né, que foi tudo uma bênção, ali a gente com esse compromisso do louvor, de estar levando a palavra ao Senhor, aí muitos vasos, pessoas, né, vieram para profetizar em nossas vidas que Deus tinha um presente para conceder para a gente em um curto período ali, sabe? Para preencher mais assim a nossa vida, para nos dar vitória. E aí a gente ficava ali, mas só que quando as pessoas, vieram mais ou menos umas 3 pessoas falar com a gente, ó, Deus tem um presente para vocês. Quando Deus falava assim, já nascia no meu coração da minha esposa que era um filho, né, que tava para gerar um filho. Ali, para falar até em casamento, Júlia, agora dia 1º de abril, não é mentira, galera. Eu casei no dia 1º de abril. Que é a pura verdade, né? Pura verdade, selada pelo Senhor aí, ó. Vai se fazer agora 21 anos 21 anos casados. Cara, muito legal. Dá uma dica aí, 21 anos de casados aí, pra manter um casamento longo, assim, com o teu, assim. Claro, ó. O tempero é a palavra do Senhor, tá firme com o Senhor, né? Fazer a vontade dele. Ouvir os pais, que sempre tem um conselho muito bom para nos conceder diante ali do começo do casamento, né? E sempre manter o diálogo, ter um amor forte assim um pelo outro, sabe? Parceria mesmo, e tudo dá certo. E tá ali na presença de Deus. Pessoal, pega o café de vocês agora, que agora o tio Lu vai contar o testemunho dele principal, cara. Meu Deus. Estão preparados aí? Eu tô com meu café aqui já, então. Já que o canal chama Eu, um Café, um Testemunho, né? Eu tô com meu café aqui agora. Agora é o teu momento, tio Lu. Eu conto o teu testemunho. O testemunho que você guardou para trazer para nós, para abençoar a vida de alguém, né? Então agora é contigo. Eu, um café e um testemunho. Manda bala, nego. Com muito prazer. Vamos lá. Primeiramente, eu só gostaria de deixar aqui uma palavra, né? Em Mateus 9:18. Essa aqui é simplesmente a minha história. Mateus 9:18, que diz assim: diz-lhes essas coisas, chegou um chefe da sinagoga e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Glória a Deus. Como eu disse ali, eu casei ali no ano de 2000, né? E com essas promessas que Deus veio fazendo de um presente para nós, Deus nos presenteou a Larissa em 2002, né? Que ela nasceu em 2002. E ali, Júlio, a gente começou a perceber que depois que recebemos essa promessa, a luta foi constante. Uma vez a minha esposa gestante, né, fomos à casa de um amigo nosso, pô, a gente sempre vivia lá, tinha um cachorro lá, esse cachorro acabou do nada assim, ficou furioso e mordeu a barriga dela, sabe, veio para cima, deu uma mordida na barriga dela ali, e pessoas até mesmo assim da igreja, sabe, começou a ligou para minha esposa dizendo que tinham sonhado que ela ia perder a criança num parto. Sabe, foram muitos processos negativos que recebemos ali por causa desse fruto, né, que o Senhor tinha nos prometido, fez ali uma promessa para nossas vidas, que ia ser uma bênção também para estar levando a palavra dele, né? E aos 3 meses de gestação da minha esposa, ela tem problema de vista, né? Hoje ela já operou, né? Tá tudo bem, mas ela tem estigmatismo, miopia. E ali ela foi fazer um exame e constou toxoplasmose ocular. Cara, a gente vê aí daí o milagre do Senhor. A gente já começa daí, quando a gente para pensar, a gente começa a ver como é que Deus ele começa a trabalhar, fazer começa a traçar a sua vida diante de uma bênção. Ali, a gente ficou meio assim, por quê? Porque o médico falou assim, olha só, esse é um caso muito sério.
porque é um parasita que dá, né? Normalmente isso dá em fezes de gato ou em alimento que vem. E o médico ele falou assim, olha só, como você está com a gestação de 3 meses, isso provavelmente vai complicar a criança, vai destabilizar a saúde dela. Ele deu mais ou menos uma margem, assim, como se fosse assim, de 10 mães, uma criança fica saudável, sabe? E ali a gente ficou muito apavorado com aquilo, com aquela notícia, né? E aí ele simplesmente pegou a caneta dele ali, pegou o papelzinho dele ali e falou assim, ó, eu vou ter que mandar uma carta para sua obstetra para fazer um aborto. Sim, simples. Aí começamos a orar. Começamos a orar, começamos a buscar o Senhor, porque a gente sabe que a gente serve um Deus vivo, né? É nesse momento aí que temos que nós sabemos que nem Pedro, quando estava ali na tempestade, em cima de um barco ali, que veio aquela tempestade, Jesus estava à frente, então a gente tem que olhar na frente, né? E a gente começou a olhar para Jesus, e ali a gente conversou ali com a médica dela, e ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma bateria de exames aqui, e vamos ver como é que tá, se já atingiu a criança ou não, e vamos ver como é que tá isso aí. Jejum e oração, convidamos a igreja em jejum e oração, a família, e aí Deus fez um milagre. Ali Deus aprovou, falou que não tinha, aí pegaram os exames, não tinha nada, a criança está em perfeito estado de saúde, e ele foi benção. E aí foi indo, a Larissa nasceu, né, tudo na benção, tranquilo. Com 9 meses de idade, eu estava dando de mamar para ela, do nada, cara, ela teve um apagão. Ela simplesmente apagou, levamos correndo pro hospital e tudo, e lá o médico diagnosticou, disse que estava com convulsão. Mas até aí, né, tranquilo, aí voltamos para casa, tudo certinho. Agora, gente, quando ela completou 1 ano e 2 meses, era no meio da semana, Júlio. No meio da semana, eu acabei de chegar do trabalho, tomei um banho. Eu lembro como se fosse hoje, aquele momento. A minha esposa estava na cozinha fazendo uma janta e eu ali comecei a brincar com ela, com a Larissa. Aquele toquinho correndo para lá e para cá e a gente brincando. De repente, ela parou no sofá. Ela parou no sofá e começou... E eu, Larissa? E ela não respondia. E quando eu fui vendo assim que ela foi perdendo a cor dos lábios dela, eu cheguei próximo dela, na hora que eu peguei nela, ela já caiu nos meus braços. Ela caiu nos meus braços e dali, desacordada. E aí foi aquele desespero, a minha esposa, porque a gente morava abaixo assim da casa da minha sogra, né? E minha esposa começou a gritar, mãe, a Larissa, mãe, a Larissa. E eu ali, Larissa, tentando reanimar ela, fazendo massagem, fazendo respiração boca a boca. Aí o meu cunhado já pegou o carro, já ligou o carro, já fomos para o hospital. E em São Paulo, né, meu? Aí você sabe como é que é o trânsito lá. Ainda assim, isso era por volta das 20 horas da noite. Então ainda é pico de trânsito. Cara, Deus foi tão bom, que ele ligou o pisco-alerta ali, ele foi, aí caiu ali mesmo, ali na Avenida João Dias, ali, onde é conhecido por muitas pessoas ali. E aí uma viatura percebeu que estava fazendo um socorro. E aí a viatura já entrou na frente e aí já começou a fazer, sabe, nos escoltar até o hospital. Chegando no hospital, Júlio, cara, e aí dentro do carro eu fui fazendo massagem e ela não dava reação nenhuma. Não dava reação nenhuma. E aí, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu me emociono porque, como a gente acabou de ler essa palavra aqui de Jairo, cara, eu sei que esse cara passou. Eu sei tudo que ele passou, porque eu passei isso aqui. E aí minha esposa lá no corredor apavorada, eles pegaram ela, cara, aquele toquinho de menininha, colocaram em cima da cama lá, e vem uma equipe médica e corre daqui e corre de lá, e um médico só fala, não, faz isso, dá essa dosagem, dá isso, daquilo, outro. Nada de ela responder. Ela já não tinha batimento cardíaco, não tinha respiração, e ela estava gelada já. E aí... E eu ali, eles me deixaram ali na sala, sabe? Eu fiquei ali encostado e me perguntavam, pai, o que aconteceu? E eu explicando para eles o que tinha acontecido. E ali eles correndo, medicando ela. E nada de pulsação, nada de... Ela simplesmente apagada. Júlio,
Eles ficaram nessa correria mais ou menos umas 2 horas e meia. O médico meu já chegou em mim assim e falou assim, pai, até que se ela voltar, as sequelas que essa criança vai ter, porque o cérebro já está sem oxigênio. E ali eu comecei a mais, sabe, ali eu me apeguei a Deus. Foi um momento da minha vida. Por isso que hoje eu penso muito assim, todas as provas que vêm, eu jamais olho assim para sair da presença do Senhor, porque eu presenciei esse milagre, sabe? E ali, Júlio, eu me senti um pequeno. Falei assim, meu Deus, estou aqui diante desses médicos, dependo deles, e agora sim eu clamo a tua misericórdia. E ali naquele momento ali, eu sem fazer nada, com as mãos desatadas, e os médicos correndo, até que um médico parou assim na porta, assim, olhou para mim assim. Quando ele balançou a cabeça assim, aí passou um filme na minha cabeça, de tudo que ele tinha prometido, sabe? Parece assim, que sabe quando ele tá assim, falando assim, bem lentamente assim, e falando, pai, estamos fazendo de tudo, mas ela não reage. E aí eu fiquei apavorado, porque já fazia mais de 2 horas que ela estava desacordada, não tinha reação nenhuma, e eu comecei, Senhor, e aquele filme todo das profecias que tinham nos passado, de todas as promessas que o Senhor tinha feito que ia fazer através da vida dela, e a gente tinha entregado ela para o Senhor, né, para Ele fazer o que Ele quiser dela, para a obra. E aí, de repente, quando um médico, ele desistiu, ele falou assim, pai, não tem mais o que fazer. Entrou um outro médico, parece que era uma troca de turno, não sei que, foi guiado pelo Espírito Santo. Mas o médico que entrou assim, era um jovem, você olhava assim, você falava assim, tem uns 23 anos. E aí ele entrou assim e falou assim, e aí, como é que tá acontecendo aí? Não, a criança chegou assim, mas vocês já fizeram isso, fizeram aquilo, não sei o quê. E aí ele falou assim, a partir de agora, ninguém mais toca nessa criança. Eu que vou agora olhar ela. E ele começou a olhar e faz tanto de medicação e tá, não sei o que, começou ali. E eu ali, meu Deus do céu, meu Deus, me ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu falei, Senhor, Tu não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, o Senhor lançou e nós tomamos posse dela, Senhor. E ali, Júlio, aquele médico também fez de tudo. Até o momento que ele chegou assim para mim e falou assim, pai, aqui nós vamos fazer um procedimento nela que não é muito normal. Mas nesses casos assim, a gente tem que fazer para ver se ela dá alguma reação. A gente vai dar uma beliscadinha aqui na coxinha dela, nessa parte fina, porque ela não reage, não faz nada. Pelo menos para ver se ela dá uma reação. Se ela der uma reação, a gente sobe ela para a UTI e a gente vê o que a gente faz. E aí, quando ele pegou ali naquela coxinha dela ali, ele deu uma beliscadinha assim. E para nossa surpresa, ela não se mexeu, não fez nada. Aí foi quando ele olhou novamente para mim, o outro médico olhou para mim e falou assim, pai, fizemos de tudo. Quando ele deu essa beliscada, que ele veio para falar para a gente assim, pai, fizemos de tudo, não tem mais jeito. Aquele momento, eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. O Espírito Santo chegou ali naquele momento, ele me acalmou. Ele aquietou o meu coração. Eu senti uma paz tão grande naquele momento, que foi, eu acho que um momento que o Espírito Santo me acalmou para me falar com o pai, sabe? E aí naquele momento assim, quando ele falou assim, pai, não tem mais jeito. Eu olhei para o céu assim, ó, o teto, né, ali, a laje ali, eu não via, eu via só nuvens, eu vi o céu aberto, literalmente, gente, eu vi o céu aberto. E ali eu falava assim, Senhor, dê a minha bênção. Eu preciso da minha bênção, Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor disse que faria coisas maravilhosas através das nossas vidas, dessa família, Senhor. E eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito. Naquele momento eu tive uma confiança tão grande, mas parecia que eu estava falando com ele como estou falando contigo agora, sabe? E aí, cara, aí aquilo começou, aquele lugar começou a, sabe, me dar uma tranquilidade, uma paz naquele momento. Daqui a pouco eu só vi uma enfermeira falar assim, doutor, dá uma olhada. Ela estava abrindo os olhos naquele momento. Ela abriu os olhos naquele momento, aí toda a equipe começou, bora, vamos correr, vamos atender a criança. E ali
E dali pra lá, sabe, ela fizeram vários exames, né? Levantaram muitas baterias de exames nela, check-up geral, porque o médico falou assim, olha, pai, ela voltou, mas provavelmente ela vai ter sequelas, pai. Pelo tanto tempo que ela ficou mais de 3 horas e meia desacordada, Júlio. Mais de 3 horas e meia. Santo Deus. Então ele falou assim, isso não é normal, então vamos fazer uma bateria de exames nela. E isso foi acompanhado depois de 6 em 6 meses. E graças a Deus, pela glória de Deus, hoje ela é uma filha do Senhor, hoje ela serve ao Senhor, hoje ela é uma bênção. A maioria das pessoas, você conhece ela louva que é uma bênção, ela se entrega mesmo. E ela está aí um instrumento do Senhor. E esse é o nosso grande testemunho que Deus nos realizou, né? Ele devolveu a nossa filha, ele ressuscitou ela, porque mais de 3 horas e meia sem batimento cardíaco, sem respiração, né? Está desacordada. E aí, graças a Deus, Deus nos concedeu essa bênção aí. Que bênção, né, cara? Esse cafezinho, mas com esse pão do céu, cara, pra gente encerrar, hein, cara? Muito bom. Meu, cara, a gente tá aqui, olha aqui, a galera aqui, ó, no estúdio aqui tá muito feliz, cara, muito contente. Muito bom. Tio Lu, muito obrigado por ter abençoado esse testemunho. Muito obrigado. Se esse testemunho te tocou, compartilha com outras pessoas, tá bom, pessoal? A gente está muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Esse é nosso projeto, levar esse testemunho para outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que faz esse milagre, né? Esse milagre. Como o Jairo fez com o Jairo, fez com o tio Lu, né? A gente possa crer que também o mesmo Deus possa fazer em outras coisas. Cara, eu tô muito contente, tô muito feliz por estar aqui, cara. É um prazer te receber aqui, cara. É todo meu. Muito obrigado por esse pãozinho do céu. Amém. Pessoal, não se esqueça. Você é um testemunho. Queremos você aqui contando teu testemunho, cara. Com esse café maravilhoso e com esse testemunho. Porque eu, um café e um testemunho, cara. Muito obrigado, Deus tio Lu. abençoe. Eu que agradeço por tudo cara. aí. Valeu mesmo. Grande abraço.